A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Como sempre, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus pelo privilégio que tenho de estar pregando a sua palavra e também agradecer a vocês que sempre nos acompanham e juntamente conosco ficam ligados na palavra do Senhor. Um abraço especial eu quero dar nos meus colaboradores, a Sivaldo e Maristela, aqui da TV Monte Sião, também para o meu amigo Emanuel, do Supermercado J. Santos, para o meu amigo também André Mendes, da Inova Propaganda, e para o meu amigo também Ailton, da Academia Boa Forma. Um abraço todo especial para vocês em nome de Jesus, tá bom? Ok, quero compartilhar com vocês também os meus contatos, tá certo? Olha só, o meu e-mail é er_dantas@hotmail.com, er_dantas@hotmail.com. O meu Facebook é Emerson Dantas de Roberta. O meu Facebook, Emerson Dantas de Roberta, e o Facebook de minha esposa também, Roberta Mascarenhas, ok? Você pode interagir conosco aí por meio desse Facebook também. E os nossos números de telefone, 0 operadora 75 9151 6907 e 0 operadora 75 8217 6157. Você pode falar conosco por meio desses números também. Eu sou o pastor presidente da Igreja Batista Aba, aqui Brasil, Bahia, Feira de Santana, Porto Seguro, é a nossa Rua Porto Seguro, número 445, no bairro do Jardim Cruzeiro, ok? É a mesma rua do Hospital Municipal da Criança. Os nossos cultos acontecem às quintas-feiras, 7h30 da noite, o culto de doutrina, aos domingos, 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, 6 horas da noite, nós temos o nosso culto da família. Você é o meu convidado, a minha convidada, apareçam, vai ser um prazer recebê-los em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Bem, queridos, se você quer adquirir os nossos DVDs, vocês podem ir ali na Livraria Evangélica Proclamai, do pastor Antônio, da irmã Ieda, e você pode adquirir os nossos DVDs para também presentear e abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Eu quero assim agradecer a Deus pelas 2 últimas viagens que nós fizemos agora recentemente. Estivemos ali na PIB em Itabela, Primeira Igreja Batista em Itabela, com o pastor José Ademilson, ele, a sua esposa, a irmã Núbia, né? E a sua filha também. E estivemos ali falando para os jovens, estivemos também falando para os casais, e estivemos falando para a igreja. Foi um final de semana abençoado, né? 4 vidas se entregaram a Jesus. E eu deixo aqui meu abraço especial a esse povo que nos recebeu tão bem, da Primeira Igreja Batista em Itabela, ok? Um abraço aí para o pastor José Ademilson. Também estivemos agora recentemente, depois de Itabela, estivemos ali depois de Jacobina, 120 quilômetros depois da cidade de Jacobina, em um povoado conhecido como Povoado do 33, ou Lagoa do 33, não é? Lagoa do 33. E estivemos na companhia do pastor Marcos, ok? Da irmã Lia e os seus filhos também, o Ellerson, Catrine, não é? Ali na congregação da Igreja Batista Filadélfia, se eu não me engano, cujo pastor presidente é o pastor Márcio. Um abraço aí para o pastor Márcio e um abraço para o pastor Marcos, que trabalha nessa congregação da Igreja Batista lá de Jacobina, não é? Ali no Povoado do 33, a 120 quilômetros depois de Jacobina. Eu estive ali com a minha família, minha esposa e meu filho, e foi uma bênção. Nós falamos também para os jovens, em um congresso de jovens, foi realmente muito edificante, e Deus assim restaurou, e a igreja renovou sua aliança com o Senhor. Foi algo maravilhoso para a glória de Deus. Então um abraço todo especial do pastor Marcos, e toda a sua família, e toda essa igreja maravilhosa, aí no povoado Lagoa do 33, tá bom? Muito bem. Queridos, eu já estou aqui preparado, tá? Preparado para iniciar mais um estudo da palavra de Deus, né? E certamente você também. Então, apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai está no ar. Bem, nós estamos assim estudando o Sermão da Montanha, ok? E hoje estaremos assim nos debruçando especificamente sobre Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, que fala sobre a oração. Jesus ensina como é que nós devemos orar. Essa é uma passagem muito importante
para todos nós, ok? Muito bem, de maneira que eu quero repetir aqui o nosso texto básico de hoje, que está em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Abra sua Bíblia comigo. E segundo Moody, não é? A partir daqui, Jesus começa a ensinar sobre as atitudes dos cidadãos do reino. Primeiro com relação à beneficência, que foi a mensagem anterior, não é? Com ênfase na esmola. E agora com relação à oração, ok? Muito bem. E o título da nossa mensagem é A Oração. O título da nossa mensagem é A Oração. E eu quero ilustrar, amados, a nossa mensagem de hoje, lendo João, o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 1, que nos diz assim: Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Então o apóstolo João, ele começa, na verdade, aqui a registrar uma oração feita por Jesus. E inclusive Jesus ora por nós aqui nessa oração, né? Por nós, a igreja de 2014, porque ele ora por aqueles que ainda se tornariam cristãos. Se refere a nós também, ok? Então Jesus, ele orou. E ele também ensinou seus discípulos a como orar. E nós precisamos aprender também como orar. E esta ocasião é importantíssima para nos ensinar sobre isso, ok? Muito bem. Eu fui buscar a etimologia da palavra orar. E eu descobri o seguinte: é orar, do latim orare, pronunciar uma fórmula ritual, uma súplica, um discurso, pedir, rogar, pleitear, advogar. Essa é a etimologia da palavra orar. Agora, queridos, vamos ao nosso versículo inicial do texto, que é Mateus 6,5, e vamos ler o texto básico que nos fala assim, me acompanhem. A oração. Quando vocês orarem, disse Jesus aos seus 12 discípulos, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. E aqui Jesus começa a oração modelo. Muito bem. Então, texto básico, Mateus 6, de 5 a 8, o título da mensagem, a oração. E nós estamos, assim, dando continuidade ao estudo sobre o Sermão da Montanha. E como sempre, eu estou iniciando as mensagens, os estudos, falando da importância do Sermão da Montanha, ou relembrando a importância do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é muito importante. Como eu tenho o costume de dizer, como qualquer país tem a sua Constituição Federal, o Reino dos Céus também tem a sua Constituição Federal, que está registrada aqui no Sermão da Montanha. No Evangelho segundo Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos registrado o Sermão da Montanha, que é a carta magna do Reino dos Céus, tá? E aqui Jesus, ele reinterpreta a lei de Moisés, tá? Já adaptando essa lei de Moisés àquilo que seria a igreja, ok? Ou seja, Jesus já havia começado o seu ministério público, já havia sido tentado, já havia sido batizado, já havia começado a pregar, a ensinar, não só nas sinagogas, como também ao ar livre, porque as multidões queriam ouvi-lo. Jesus, ele já estava assim assediado pelas multidões, tá? E das multidões ele havia tirado 70 homens para uma missão específica. Desses 70 homens ele separa 12, os seus 12 talmidim, os seus 12 discípulos. E agora, nessa ocasião específica, como está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 1, Jesus ele se afasta das multidões, ele sobe a um monte que, segundo alguns estudiosos, era ali em Cafarnaum, e ali no cimo do monte, longe das multidões,
juntamente com seus 12 talmidim, seus 12 discípulos, Jesus agora vai compartilhar o seu jugo. E o jugo, nesta época, significava as interpretações que um determinado mestre tinha da lei de Moisés. E Jesus, ele como qualquer mestre, ele agora tinha seus discípulos, ele para ensinar, ele se assenta, ele está diante desses discípulos e ele agora vai compartilhar o seu jugo, que não foi dado como os demais rabinos davam, não é de forma escrita, não. Ele simplesmente fala, ele conversa com seus discípulos, reinterpretando a lei de Moisés, de maneira que, creio eu, que parte daquilo que Jesus ele compartilhou com seus talmidim, ou com seus discípulos, foi registrado aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ok? Muito bem. Então essa é a importância do Sermão da Montanha. Muito importante para nós que somos igreja do Senhor, tá? Ouvirmos do próprio Jesus, por meio da sua palavra, aquilo que é imprescindível para a igreja, tá? Jesus, quando ele entregou o seu jugo, ele inclusive subtraiu algumas adições humanas feitas pelos escribas, e que se tornaram também lei, ganharam status de lei, não é? Porque foram adicionadas à lei. Mas Jesus ele faz essa separação do que de fato foi a orientação, princípio divino comunicado a Moisés e compartilhado consequentemente com o povo de Israel, e que agora iria achar guarida em pessoas de todas as nações do mundo e não mais especificamente em Israel. Mas muito bem, vamos lá. Eu gostaria de reler aqui o versículo de número 5, e assim nos diz a palavra do Senhor. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Jesus aqui está sentado diante dos seus 12 discípulos, e agora ele começa a lecionar ou a ensinar sobre a oração, não é? A importância da oração, a importância de se falar com Deus. E Jesus aqui ele começa colocando em evidência a questão da vanglória. Jesus e seus discípulos estavam em uma Palestina em que os líderes religiosos principais eram os fariseus, e eles gostavam de se autopromover, eles gostavam de se autoprojetar, eles gostavam de ser reputados como pessoas mais espirituais do que as outras. E Jesus já começa criticando a postura de muitas pessoas, e principalmente dos fariseus, né? Ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ou seja, ele aqui está se referindo sobretudo aos fariseus. E lembrando que hipócrita vem do grego hipócrita, que pressupõe o quê? Significa ator. Então, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, porque são atores. Eles representam um papel de que, na verdade, eles não vivem. Eles aparentemente são perfeitos, mas eu sei que na intimidade eles não são tão perfeitos quanto aparentam ser. Vocês entendem isso? Então Cristo fala: olha, vocês, meus 12 talmidim, meus 12 discípulos, quando vocês orarem, não sejam como muitas pessoas aí, inclusive os fariseus, né, que aparentam ser o que não são. Eles não são tão perfeitos quanto aparentam. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. A gente já viu aqui em outro momento, em outra mensagem, que as duas orações estabelecidas pelos fariseus na semana eram, se não me engano, segunda e quinta, não é? E eram exatamente os dias em que ocorriam as feiras, não é? Ali em Israel. E era um momento propício para que, diante da aglomeração das pessoas, no horário da feira, eles parassem e começassem a orar em público, para que todos pudessem vir a sua perfeição e a sua santidade, não é? E Jesus continua: não sejam como eles, tá, meus discípulos? Porque eles gostam de se projetar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, muitas pessoas que viam eles orando ali, não é, em público, muitas pessoas os elogiavam, né, os louvavam. Olha como eles são santos. E eles perdiam, na verdade, aquilo que era o mais importante, de serem elogiados pelo próprio Deus. Como eu falei aqui em outra ocasião, que Jó foi motivo de conversa entre Deus e Satanás, né? E seria tão interessante que esses homens buscassem também ser elogiados por Deus, que eles fossem motivo de um diálogo de Deus com os anjos lá nos céus, né? E Deus louvando-os, e não os homens.
Então Jesus ele critica as pessoas que faziam aquilo e dando ênfase principalmente aos fariseus, que gostavam de aparecer, gostavam de estar no centro, gostavam de ser reputados como mais espirituais, como mais santos, não é? Ok. E a gente sabe que em nossos dias acontece muito isso, não é? Todos nós temos as nossas limitações, mas há também aquelas pessoas, a começar em mim, não é? Que muitas vezes gostam de se autoprojetar, e como os fariseus. E Jesus ele critica isso, né? Ele critica isso. Ele não se alegra com isso. Muito bem. E eu aqui fiz uma anotação, tá? Eu recolhi aqui uma porção de uma das fontes às quais recorri, e essa porção nos fala assim, sobre os fariseus, que eles oravam para serem vistos pelos homens. Os judeus oravam de pé, com os braços estendidos para cima, as palmas das mãos abertas para o céu e a cabeça agachada. O sistema judeu de oração se prestava à ostentação e à hipocrisia, quando o coração do homem estava cheio de vaidade. Então, muitas pessoas naquela época, inclusive os fariseus, elas oravam assim, aproveitavam, não é, que o momento da oração era nos dias específicos da feira, e ali eles oravam e eles buscavam se autoprojetar, não é? E tudo não passava de ostentação, de hipocrisia e de vaidade. Jesus ele critica esse tipo de espiritualidade, onde a pessoa ela atrai para si os focos, né? Onde a pessoa atrai para si os louvores, onde a pessoa ela rouba o lugar que pertence a Deus. Porque a Bíblia diz que a ele todo louvor, toda honra e toda glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. E como eu sempre lembro, João 3,30, importa que eu diminua e que ele apareça. Essa é a espiritualidade que agrada a Deus, onde nós colocamos a Jesus no centro. Uma espiritualidade cristocêntrica e não androcêntrica. É Jesus que tem que estar no centro e não o homem, ok? Muito bem. Bem, queridos, vamos assim avançar. Então, aqui, Jesus assentado diante dos seus 12 discípulos em uma das montanhas de Cafarnaum, ele está entregando ali o seu jugo, as suas interpretações da lei de Moisés, e agora especificamente falando sobre a oração. E a primeira coisa que ele chama a atenção é a questão da vanglória, tá? Então, o homem não deve buscar a sua glória, mas a glória de Deus. E a oração era infelizmente utilizada para isso, para a glória do homem. Mas vamos avançar. Vamos aqui agora para o versículo de número 6. E a palavra do Senhor nos fala assim, me acompanhe. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Muito bem. Jesus aqui nesse momento, ele dá ênfase à oração particular. Não que não devamos mais orar em público, de maneira alguma, porque o próprio Jesus, vamos ver aqui, ele também orava em público, mas ele dá uma ênfase à oração particular. Aquele momento de oração em que só você e Deus ali estão envolvidos. Aquele momento em que, como ele mesmo sugere, você vai ao seu quarto e ali você fala ao Pai, que em secreto vê e recompensa. Que maravilha, né? Então ele fala da oração particular e fala do fato de que Deus, ele recompensa, independente de estarmos sendo vistos por outras pessoas. Deus, ele recompensa. E aqui eu anotei o seguinte, tá? Um outro recorte que eu fiz aqui, de uma determinada fonte, que nos fala assim. No versículo 6, Jesus enfatiza a oração particular. Quarto vem de tameion, ou câmara. O tameion é o quarto dos suprimentos, é o recinto escondido, secreto, a peça mais íntima da casa, porque os suprimentos precisam estar seguros de ladrões e animais selvagens. Essa câmara de suprimentos é a única peça na casa do agricultor palestino que pode ser trancada. É duplamente apropriada para ilustrar o sentido do secreto, porque ninguém pode entrar nem olhar para dentro. Então, quando Jesus ele fala assim, olha, quando você for orar, entra no seu quarto. A palavra, segundo esta fonte aqui, ali é tameion, ou câmara, ou seja, um depósito onde se guarda alimentos. E segundo aqui o próprio autor, que discorre sobre a palavra,
a câmara onde se guardava os alimentos, que servia de depósito, era um recinto totalmente fechado, não é? Totalmente fechado. Não daria nem para a pessoa perceber que alguém estava orando, olhando pela janela, porque não tinha janela. Então era um recinto totalmente fechado, inclusive um recinto menos acessível do que o quarto da pessoa. Então é por isso aqui que Jesus ele fala, olha, quando for orar, entra no seu quarto, ou seja, entra no seu tameion, ou seja, entra na sua câmara, ou seja, vá para aquele recinto de sua casa que serve para depósito dos alimentos, que é um lugar muito pouco acessado e um lugar onde ninguém tem condições de vê-lo ali orando a mim. Que coisa interessante, né? Que coisa maravilhosa. Então Jesus ele está conversando com seus discípulos sobre a oração, ele realmente tem aversão ao fato de que alguém ore para que essa mesma pessoa seja louvada por aqueles que observam. E ele assim, ele vai mais longe quando diz que a pessoa deveria ir para aquele recinto, ou seja, para a câmara, onde de fato ninguém, nem por janela, podia perceber que a pessoa estava orando. Então Jesus ele está dizendo o seguinte, olha, é importante que você tenha um momento a sós comigo, só você e eu. E de preferência que seja um local em que ninguém saiba que você está ali, que ninguém possa ver você me buscando, para que a glória seja minha e não sua. Amém, amados? Muito bem, que interessante, né? Essa colocação da parte de Jesus. Então Jesus condena a vanglória e ele exalta a oração particular, muito embora também nos é dado o privilégio de orar publicamente. Mas ele tem ojeriza, não é? A vanglória, não é? A autoprojeção, e ele também tem ojeriza, ou seja, ele tem aversão, não é? A autopromoção. E ele fala sobre a oração no quarto, a oração em particular. Isso é muito importante, não é? Infelizmente, há algumas pessoas que entendem que quando o irmão chega no templo, ou até mesmo o pastor chega no templo, não se ajoelha para orar. Algumas pessoas até pensam que está em pecado, né? Isso não tem nada a ver, irmãos, né? Acho que cairia bem melhor o pastor chegar ali na sua casa, orar, e quando chegar no templo já chegasse ali pronto. Mas isso também não quer dizer que a pessoa se ajoelhar ali no templo para orar, que isso é pecado, que isso é autopromoção, de maneira alguma. Temos que ter maturidade para entender isso, tá? Nem tanto nem tão pouco. Agora, vamos aqui, ainda sobre a oração particular, né? Eu queria colocar aqui, ler uma nota que eu destaquei, falando sobre a oração pública, que diz assim, a oração pública. Nessa circunstância, a pessoa não dizia a oração em voz alta, ou seja, quando alguém orava em público, né? Então, a pessoa não orava em voz alta, o que era proibido, mas a murmurava, ou seja, falava a oração bem baixinho. Nem por isso Jesus interditou a oração pública, a exemplo da oração na sinagoga. Ele próprio costumava ir à sinagoga. Então, Jesus aqui ele critica a vanglória, ele exalta a oração em particular, mas isso não quer dizer que não oremos em público. Ou seja, eu mesmo aqui, quando eu encerro o programa, eu encerro orando, né? Embora eu esteja sozinho aqui no estúdio, mas eu estou diante de muitas pessoas do outro lado da lente. Também no templo, quando nós oramos, estamos em público, em algum culto, enfim, tá? Jesus não está reprovando a oração pública, mas ele dá uma ênfase aqui na oração individual e particular, porque é muito mais cômodo para nós orarmos em público, para que as pessoas percebam a nossa espiritualidade, né? O mais difícil mesmo é orar em particular. Muitas pessoas não têm uma vida de oração particular. Por quê? Porque não tem ninguém para louvá-las, né? E quando a pessoa de fato ora em particular, isso pressupõe o fato de que de fato aquela pessoa tem intimidade com Deus, tá? E entende que a oração é importante, mesmo quando ninguém está olhando. Você entende isto? Muito bem. Vamos lá agora ao versículo 7, que nos fala assim: nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Jesus agora, ele está assim, criticando as orações compridas, as orações repetidas, não é? E isso também não agrada a Deus. Jesus está falando com seus 12 discípulos, olha, não orem para que as pessoas louvem vocês, procurem orar em particular, tá? E quando vocês orarem, não fiquem repetindo. Não fiquem repetindo. Eu sou um Deus inteligente. Eu não preciso ficar ouvindo as mesmas orações constantemente ou todos os dias, né? Deus ele é inteligente. Então, é importante que a oração seja feita de forma espontânea. Orar
é como um diálogo, só que é com Deus, tá? Quando nós conversamos com alguém, nós falamos, a outra pessoa fala, nós falamos, a outra pessoa fala. Alguém já falou que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a palavra, Ele fala conosco. Então, deve ser algo espontâneo. Cada dia tem acontecimentos novos. E você deve, na sua oração, fazer tudo isso, como veremos na próxima mensagem, que daremos ênfase à oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Né? Vamos ver que não é oração para ficar sendo repetida sistematicamente. Muito embora a pessoa possa até repeti-la com reverência, enfim, mas o objetivo não foi esse, tá? De se tornar uma oração repetida sistematicamente. Mas a oração deve ser viva, tá? Um diálogo franco com Deus, sem palavras difíceis, né? E por aí vai. Vamos lá. A vã repetição. Vamos ver aqui o que é que nós separamos aqui para ler para vocês. Fala assim, o recorte que eu peguei nos fala assim: vã repetição refere-se a muitas rezas formais adotadas pelos fariseus. Jesus chama a atenção para outro, a saber, o mau costume de amontoar e refletidamente palavras de oração. Os exercícios de oração dos judeus naquele tempo estavam num nível tão exagerado que a incessante repetição das palavras prescritas transformou-se em tagarelice. Então Jesus ele vai criticar, em primeiro plano, a oração de autopromoção, depois ele vai exaltar a oração em particular, e agora ele fala sobre as vãs repetições, que se transformam em tagarelice. A pessoa fala tanto, mas aquilo não está dizendo nada a Deus. Porque a pessoa não está falando de coração para coração. Ela não está sendo informal, ela não está falando com suas próprias palavras. Fica repetindo algo decorado previamente, né? Muito bem. Eu fui pegar aqui algumas realidades sobre a oração na época de Jesus. E eu descobri aqui as orações fórmulas. Existiam algumas orações que funcionavam como fórmula. Elas deveriam ser oradas pelos judeus, tá? E a primeira oração é o Shema. O Shema, que era, na verdade, uma compilação de algumas passagens bíblicas, tá? E quais são essas passagens bíblicas, ou quais eram essas passagens bíblicas recitadas no Shema? São essas aqui: Deuteronômio 6, de 4 a 9, Deuteronômio 11, de 13 a 21, Números 15, de 37 a 41, e Números 15, de 37 a 41. Esses eram os textos que compunham a oração Shema, e eram recitadas às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite. Então, 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite, 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite, os judeus, sobretudo os fariseus, eles oravam o Shema, eles repetiam essas passagens bíblicas, ok? Se eu não me engano também, eram essas passagens que estavam nos filactérios, né, utilizados pelos próprios fariseus, tá? Muito bem. E tinha uma segunda oração fórmula, que era a Shemone Esre, que significa as 18, ou seja, apontava para 18 orações. E eu anotei aqui o seguinte: consistia em 18 orações breves, tá? E é ainda uma parte essencial do culto na sinagoga. Então perceba, tinha essas 3 orações fixas do Shema, e ainda tinha também essas 18 breves orações que eram recitadas. Imagine se a pessoa fosse a observar realmente, literalmente, tudo aquilo que a tradição rabínica ensinava, além do que Deus ensinou para Moisés, né? Realmente a religiosidade se tornava maçante, né? Realmente era impossível viver tudo aquilo que os rabinos, né, os judeus, enfim, eles orientavam, né? Eles solicitavam que as pessoas praticassem. É por isso que Jesus veio para nos libertar dessa religião maçante, desta religião, né, que mais matava do que fazia viver, né? Então Jesus ele veio principalmente para isso, para nos dar a vida eterna e para nos livrar dessa religião terrível que os judeus eles viviam lá no judaísmo ortodoxo, né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por Jesus ter feito isso por nós. Agora, além de tudo isso, ainda existiam algumas orações especiais relacionadas a todas as ocasiões. Então, existiam as orações relacionadas ao antes e o depois das refeições, tá? Relacionadas às manifestações da natureza, ou seja,
a luz, o fogo, os raios, a lua nova, os cometas, a chuva, a tempestade, o mar, os lagos, os rios. Para cada um desses itens tinha uma oração específica. As boas notícias tinha uma oração específica relacionada às boas notícias, relacionada ao estrear móveis novos e relacionada ao entrar em uma cidade ou sair dela. Imagine, quando você fosse somar tudo, a pessoa ela tinha que passar o dia todo orando, né? Não podia mais trabalhar direito, não podia nem mais se sustentar, porque tinha que passar o dia todo orando. Muito bem. E os fariseus, que não faziam outra coisa senão observar tudo isso, se achavam superiores àqueles que muitas vezes, coitados, tinham que dar duro para poder conquistar o seu sustento, né? Muito bem. E ainda falando sobre a oração, repetição, né? Sobre a vã repetição, eu quero citar alguns textos aqui que mostram que a vã repetição não agrada a Deus. Primeiro dos Reis, 18, 26, nos fala assim: e tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito. Então, percebemos aqui os profetas de Baal, né, fazendo as suas repetições a Baal, um Deus que nunca existiu, tá? E, consequentemente, eles também não obtiveram resposta alguma. Isso era um costume comum dos pagãos, né? E, infelizmente, os fariseus estavam repetindo isso aí. Atos 19:34 fala: mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. É uma outra ocasião em que alguns pagãos eles ficam repetindo algo como que aquilo tivesse algum efeito, né? E não tem efeito algum, ok, amados? Então, a vã repetição é criticada por Jesus, tá? A oração é um bate-papo com Deus, onde você deve usar de muita sinceridade para com Ele, tá? E com simplicidade. Muito bem. E para encerrar esse momento aí da vã repetição, eu quero ilustrar, né, o fato de que muitas pessoas oram, mas a oração não tem efeito porque as suas próprias atitudes, né, não servem como base para que ela receba algo de Deus, né? E assim, eu peguei um recorte que nos fala assim: conta-se a história de um muzeim. O que era o muzeim ou o que é o muzeim? Aí eu coloquei aqui: religioso muçulmano que faz a convocação para 5 orações diárias, tá? Então conta-se a história de um muzeim que estava correndo atrás de um homem para matá-lo, com a faca na mão. Na hora da oração, o homem desenrolou seu tapete de oração, prostrou-se e repetiu suas orações, voltou a enrolar o tapete e seguiu correndo a seu inimigo com a intenção de matá-lo. Que coisa terrível, né? O homem responsável por convocar as orações, ele estava perseguindo alguém para matar essa pessoa. Na hora da oração, ele para, ora e depois volta para tentar matar a pessoa. Totalmente o oposto do que Jesus ensina, né? Nós sabemos que a nossa oração, a resposta da nossa oração feita a Deus está condicionada ao perdão que liberamos para as pessoas que nos ofendem. Isso está aqui na sequência do nosso texto, na oração modelo que foi o Pai Nosso. Jesus fala: e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, muitas vezes, queridos, as pessoas elas não têm uma boa relação com o próximo, elas odeiam o próximo, ou os próximos, ou vários próximos, né? Essa pessoa ela não tem o costume de transformar as circunstâncias em que a pessoa tenta a inimizade, ela promove a amizade e, consequentemente, quer que Deus lhes ouça. Isso não vai acontecer, né? Deus ele responde a oração principalmente quando nós estamos bem com o nosso próximo. Não existe uma espiritualidade adequada quando nós não estamos bem com o nosso próximo. E há muitas pessoas que oram e não têm resposta de oração. Por quê? Porque elas não estão buscando a paz com o próximo, né? Muito bem. E o versículo 8 fala sobre a recompensa, que eu já falei aqui em outra ocasião, né? Quando nós fazemos algo, sobretudo as boas ações, nós temos recompensa nos céus quando não permitimos que as outras pessoas percebam. Aí Deus, ele lá do céu se ri e nos louva, ou seja, nos elogia. Essa é a verdadeira recompensa, é a gratidão de Deus por vir que o Cristo está sendo reproduzido em nós. E por fim, no versículo 9, temos a introdução da oração modelo, que vamos estar vendo aqui no próximo programa. Próximo programa, querendo Deus, estaremos assim estudando a oração modelo para observarmos quais são os ingredientes
imprescindíveis para uma oração que de fato agrada a Deus e toca o coração de Deus, ok? Muito bem. Agora, eu gostaria assim, de abordar outras questões relacionadas à oração. E eu já falei sobre isso aqui em outros programas, mas é sempre bom a gente relembrar, tá? Com relação ao horário, né? Qual a melhor hora para se orar? Amados, a Bíblia não fala sobre isso e nem sugere isso, tá? Algumas pessoas, elas supervalorizam mais determinados horários. Não, o melhor horário é de manhã, não, o melhor horário é meio-dia, o melhor horário é à noite. Enfim, não existe o melhor horário. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Nós não devemos orar 5, 10, 20 minutos, devemos orar a vida toda. Ou seja, devemos estar em conexão com Deus, não é? O tempo todo. Devemos estar falando com Deus constantemente. Logo, essa questão de qual é o melhor horário para se orar, né? É a madrugada? Tem pessoas que falam assim, não, orar de madrugada faz mais efeito. Que bobagem, queridos, isso não faz diferença. Não importa se você ora de manhã cedo, se você ora meio-dia, se você ora de noite, se você ora de madrugada. Não existe um horário privilegiado, não existe. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. A todo momento estar aqui em comunhão com Deus e falando com Deus, amém? Então essa coisa de que de madrugada é melhor porque a fila é menor. Aqui no Ocidente as pessoas teoricamente estão dormindo, mas no Oriente estão acordadas. E olha que o Japão é bem populoso, né? É bem populoso. Então isso é uma bobagem, devemos sim orar sem cessar. Outra coisa, com relação à postura, né? Pastor, nós devemos orar de joelhos, né? Devemos orar de joelhos, devemos olhar de olhos fechados, né? Olha, a Bíblia não fala sobre isso, né? A Bíblia não me ensina que é especificamente desta forma. A postura varia, tá? É pecado orar então de olhos fechados? Não é pecado orar de olhos fechados, como também não é regra orar de olhos fechados. Geralmente se ora com olhos fechados para que a gente se desligue do mundo ao nosso redor, para que a gente se concentre mais na nossa oração, tá? Mas orar de olhos fechados ou abertos, não existe regra com relação a isso. Fecham-se os olhos aqueles que querem se concentrar mais na oração. E com relação ao de joelhos, por que a oração de joelhos é muito abarcada? Por que ela é muito utilizada, a oração de joelhos? Porque é uma forma de imitar Jesus. A Bíblia fala que Jesus, em alguns momentos, ele estava orando de joelhos. Porque nós queremos imitar o nosso mestre, nós também nos ajoelhamos. Era também símbolo de reverência a uma autoridade maior. Quando se chegava diante de um rei, não é? Ou quando uma alta autoridade chegava diante de um homem, naquela época era comum que as pessoas se prostrassem. E Jesus, ele fazia aquilo porque ele estava diante do seu Pai, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não é regra orar de joelhos. Então você pode orar de olhos fechados ou de olhos abertos, você pode orar de joelhos, você pode orar deitado, você pode orar sentado, você pode orar andando, não importa, tá certo? A ênfase está em orar. Muito bem. Com relação à duração, tá? Algumas pessoas falam assim, o crente verdadeiro tem que orar pelo menos meia hora de relógio, 1 hora de relógio, 2 horas de relógio. Tem pessoas que se gabam porque passam a manhã orando, ou porque passam horas orando. Queridos, isso também não tem nada a ver, tá bom? Isso não tem nada a ver. Talvez a pessoa que está desempregada, ou a pessoa que vive só do ministério, ela tem esse privilégio. Mas o homem que muitas vezes tem os seus deveres, tem horário para dormir, para acordar, pegar cedo no trabalho, etc. e tal, ele não pode de repente passar uma manhã orando todos os dias, não é verdade? Então, é outra bobagem, essa coisa de eu oro muito, por isso que eu sou mais santo, isso é bobagem, tá? O importante é estar em espírito de oração o tempo todo. Tem gente que ora uma manhã inteira, né? 4 horas de relógio, e tem outras pessoas que oram ali 5 minutos. Às vezes a oração da pessoa que orou 5 minutos foi muito mais benquista diante de Deus do que aquela oração de 4 horas. Você entende isso? Muito bem. Então, essa coisa de qual é a duração correta? É você e Deus. É um tempo indeterminado. É a sua relação com Deus que vai determinar isso aí. Outra coisa, o lugar. Qual é o melhor lugar para a gente orar, pastor? Qual é o melhor lugar? E aqui eu anotei o seguinte: havia a tendência de relacionar a oração com certos lugares, especialmente com a sinagoga. Assim diziam alguns rabinos. Surgiu assim a prática de ir ao templo às horas de oração, como a gente vê lá em Atos, capítulo 3, versículo 1, que fala assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração,
a nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Então, havia essa cultura de que existiam lugares mais especiais de oração. E nessa época, um lugar muito especial era a sinagoga, tá? É por isso que a sinagoga e também o templo, né? É por isso que a gente vê que desenvolveu-se essa cultura de que em determinadas horas os judeus iam para o templo ou para a sinagoga para orar, porque ali era o lugar. Que coisa tremenda, né? Eu lembro de Jesus quando ele fala assim, olha, chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não vão me adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas em espírito e em verdade. Jesus estava falando o seguinte, olha, vai chegar o tempo em que para chegar à minha presença não tem que orar lá em Israel, né, lá em Jerusalém, diante do templo de Salomão, ou não tem que orar lá no Monte Gerizim, onde tem um templo rival. Não, qualquer pessoa poderá orar, seja lá de que lugar for. Você entende isso? Existem pessoas que supervalorizam hoje o monte. Eu vou para o monte, né? Maravilha, eu já falei aqui. Já subi ao monte várias vezes, aí creio que vou subir ainda, é uma experiência gostosa, mas a gente não pode fazer disso uma regra, um mandamento, uma ordenança, um sacramento. Ok, queridos? Tá? Então essa coisa de que a oração no monte tem mais poder, isso é balela, isso é conversa, tá certo? Porque o mais importante é orar e falar com Deus, e Deus está em todos os lugares. Não existe um lugar mais especial. Já estou encerrando. Quero ler ainda aqui que um recorte meu que diz assim, os rabinos mais sábios se davam conta deste perigo, ou seja, de dizer que a oração tinha que ser aqui ou ali. E eles diziam o seguinte, Deus diz a Israel, ora na sinagoga de sua cidade. Se não puderes, ora no campo. Se não puderes, ora em tua casa. Se não puderes, ora em sua cama. Se não puderes, comunga contigo mesmo, em seu coração, sobre sua cama, e fica em silêncio. Maravilha, né? Então não importa, não tem essa coisa de lugar mais especial. E por fim, eu absorvi aqui, fiz 2 recortes importantes falando sobre o fato de que Jesus estabelece 2 grandes regras para a oração. Uma, a oração deve ser oferecida a Deus e não aos homens. Seja na oração pública ou na particular, o crente deve desejar de todo o coração ser ouvido por Deus. E 2, recordar que o Deus a quem oramos é um Deus de amor, que está mais disposto a nos ouvir do que nós a orar. Não é necessário extrair pela força os dons de sua graça. Não nos chegamos até um Deus que precisa ser coagido a nos dar o que lhe pedimos. Vamos a alguém cujo principal desejo é dar. Amém? Que maravilha. Bem, queridos, o nosso próximo estudo, querendo Deus, vai ser sobre a oração modelo, aqui em Mateus capítulo 6, de 9 a 15. Espero em Deus que estejamos juntos ali. Vamos orar? Oremos em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo Sermão da Montanha, muito obrigado por esta porção que nos ensina sobre a oração, que é um exercício pessoal, espontâneo, informal, e que podemos fazer isso, meu Pai, a qualquer momento, em qualquer lugar, para a glória do teu nome, Senhor. Que todas essas imposições sejam assim desconstruídas nas cabeças dos nossos irmãos, que muitas vezes vivem coagidos a orar aqui ou ali, dessa forma ou de outra. Que a oração seja para nós um privilégio, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a orar, meu Pai, e orar com qualidade, meu Deus, independente da quantidade de tempo que passemos nessa suposta oração pessoal. Nós oramos agradecidos por esta revelação, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Estou indo, mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.